do Roberto Matiello sobre arte mesopotâmica e micênica. Roberto, você está com a palavra. Legal. Bom, então, só para lembrar, essa questão da arte mesopotâmica e micênica, quando o Wagner ele começou com o grupo, nós começamos a seguir um livro sobre arte. E um dos primeiros capítulos desse livro sobre arte falava exatamente sobre arte mesopotâmica e arte micênica. Só que, à época, nós não tínhamos a tecnologia, o desenvolvimento que nós temos hoje, então a gente simplesmente falava algumas coisas, nem sempre tinha PowerPoint, a gente seguia pelas próprias figuras do livro que nós estávamos seguindo, e de uns tempos para cá, mais ou menos metade do ano passado, de metade do ano passado para o fim do ano, resolveu-se gravar todas aquelas apresentações que foram feitas e não foram gravadas. Entre essas apresentações, algumas já foram gravadas, o Carlos falou, outras pessoas falaram, e então hoje a gente vai falar sobre esse capítulo da arte mesopotâmica e arte micênica, que são praticamente, bem no começo do livro de artes que nós tínhamos começado a seguir, né? Vamos em frente, vai. Bom, Mesopotâmia, como todos nós já sabemos, estamos careca de saber, né? Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, né? Mesopótamos, do grego Mesopótamos, ou seja, é a terra que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então, as primeiras civilizações no mundo inteiro sempre apareceram ao lado dos rios. No caso da China, o Rio Amarelo, o Ganges na Índia, na Mesopotâmia, o Rio Tigre e o Eufrates, e a civilização egípcia, por exemplo, ela se desenvolveu ao longo do Rio Nilo. Então, os rios sempre foram polos de civilizações, principalmente, como disse, as civilizações antigas. Então, esse slide aí mostra, né, as principais cidades que existiram aí nessa civilização mesopotâmica: Nínive, Assur, Susa, Nippur, Ur, é uma cidade famosa, uma cidade bíblica, Uruk, que é uma das cidades mais antigas do mundo. Uruk só perde, parece que, para Jericó. Segundo consta aí na bibliografia, Jericó seria a cidade mais antiga do mundo, mas Uruk é muito próximo da idade de Jericó. E um pouco afastado do Eufrates fica Ebla e Ugarit, tá certo? Vamos em frente. Roberto, sim. Já que você se propõe a me interromper, eu vou me dar o direito de interromper também a sua apresentação. Você sabe que você quieto é uma delícia, falando nem tanto, mas pode interromper. Não, eu queria saber hoje o que é esse território aí, Mesopotâmia. Hoje corresponde ao quê? Qual país? Basicamente ao Iraque, né? Basicamente o Iraque. Agora, o cara que é especialista em geografia, sempre tirou 10 em geografia, é o Carlos. Mas agora, que eu saiba, assim, de bate-pronto, o país mais importante que fica nessa região é exatamente esse, tá certo? Tá? Mas vamos em frente, que a gente vai falar exatamente sobre isso também. Tá, obrigado. Nada. Vai lá, Wagner. Então a civilização mesopotâmica, né? Ela teve vários povos que se desenvolveram nessa região. Os mais antigos eram os sumérios, que apareceram nessa região, onde está essa flecha com o número 1, tá certo? Não dá para ver muito aí, mas ela tem uma coloração um pouco amarelo mais escuro, tá certo? E ela apareceu cerca de 3.500 anos antes de Cristo. E como eu falei para vocês, a primeira cidade dessa civilização foi Uruk. Logo em seguida veio a cidade de Ur, que é a cidade famosa, né? Para quem conhece a Bíblia ou já viu alguma coisa sobre a Bíblia, que Ur era a cidade de Abraão e foi da onde ele saiu, né? E depois dos sumérios, até conviveram durante algum tempo, vieram os acádios, depois veio o primeiro Império Babilônio,
o Império Assírio e o segundo o Império Babilônico. Praticamente, de 3.500 antes de Cristo até 500 antes de Cristo, a gente teve essa civilização mesopotâmica, ou seja, foi uma civilização muito longeva, ela durou cerca de 3.000 anos. Né? Então, ela começou quase que na conjunção dos rios Tigres e Eufrates, aí nessa seta número 1, depois ela foi se expandindo na seta número 2, e na seta número 3 a gente vê a maior extensão dessa civilização. Inclusive, os penúltimos faraós do Egito, os últimos eram de origem grega, né? Mas os penúltimos eram da origem da Babilônia, tá certo? Então, eles realmente foram se estendendo, tomando conta de muitos territórios, tá? Então, esse mapa dá para ver mais ou menos como eles foram se expandindo, tá? Desde do começo aí do Golfo Pérsico, eles chegaram até o Mediterrâneo e até o Egito na África. Vai lá, Wagner. Bom, então a gente vai falar, como eu já falei, os povos da Mesopotâmia. Eles foram os povos que inventaram a escrita. Essa figura de fundo aí é a escrita que eles usavam, a escrita mesopotâmica. E eles dizem que começou a história exatamente na Mesopotâmia, porque uma das definições de história é o seguinte: pré-história é quando não tem escrita. Então, os acontecimentos são deduzidos por aquilo que se encontra, enquanto que história encontra-se documentos escritos. Então, a partir do instante que o povo tem uma escrita, o povo tem uma história. Antes disso, é conhecido como pré-história. Por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500, ele estava na época da pré-história. Não existia escrita aqui no Brasil, tá certo? Então, a história não começa no mesmo ano, no mesmo período em todos os povos. Dependendo de quando começou a escrita em determinada região, começa o que se chama história. Antes disso, é pré-história. Vai em frente, vai. Bom, então, como eu estava falando, o povo que inventou a história, a escrita cuneiforme. Essas figuras, figura 1, 2, 3, 4, 5, são exemplos de escrita cuneiforme, né? Era feita com argila mole, então tinha um barro mole, e eles, com um estilete em forma de cunha, eles iam gravando os sinais que representavam a escrita deles, tá certo? Ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e, por volta de 3.000 a.C., passou a ser também usada no registro de textos religiosos, literários e de normas jurídicas. A gente vê nessa figura número 1 aí, é um documento que mostra a venda de um terreno com uma casa. Então, veja bem, é um documento, vamos dizer, não é algo assim de que está descrevendo alguma religião, alguma coisa. É simplesmente um documento que mostra uma transação comercial. Na figura número 3, a gente vê mais ou menos, aí está meio apagada essa figura, quem for ver depois, talvez no PowerPoint, enxergue melhor. Então, existe aí uma transliteração, mais ou menos o que seriam as nossas vogais e consoantes de A até X, como elas eram representadas na escrita cuneiforme, tá certo? Então, é um negócio que é bastante interessante, mas se bem que essa transliteração da 3 não quer dizer nada, porque a gente não sabe exatamente, mesmo que a gente saiba o som da palavra, a gente não sabe o que as palavras significavam. A escrita cuneiforme foi resgatado, o significado da escrita cuneiforme foi resgatado por um inglês, um Rawlinson, e ele era considerado o Champollion da escrita cuneiforme. O Champollion decifrou os hieróglifos dos egípcios, né? E o Rawlinson a escrita cuneiforme. Vamos em frente, vai. A evolução dos tipos, a figura número 1, que está embaixo, ela mostra a evolução
da escrita cuneiforme, tá certo? Então, ela não foi sempre igual, dependendo do povo que morava na Mesopotâmia, dependendo da cidade, eles tinham a escrita cuneiforme, mas não era exatamente igual em todas as cidades, tá certo? Ela tinha uma certa diferença de cidade para cidade e ela foi evoluindo em função do tempo. Mesmo numa cidade, quando a cidade tinha 2.000, estou chutando, 2.000 anos antes de Cristo, depois, se você for ver essa cidade há 1.000 anos antes de Cristo, a escrita já tinha mudado um pouco. É a mesma coisa que a escrita atual. Se a gente for ver a escrita de 1.000 anos atrás, do português de 1.000 anos atrás, é profundamente diferente da forma de se expressar e mesmo da forma de escrever do português que a gente escreve e fala hoje, tá certo? Aí, na figura número 2, que está no alto, mostra o código chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi um dos governadores de uma cidade lá da Mesopotâmia. Esse foi a primeira legislação, ele foi o primeiro legislador, né? Então, ele escreveu uma série de leis que deviam ser cumpridas pelo povo que morava nessa região. O Código de Hammurabi, ele se baseava na lei de Talião. A lei de Talião é aquela famosa lei do olho por olho, dente por dente, né? Esse código determinava a punição que seria proporcional ao crime cometido. Então, mais ou menos como ainda é hoje, passados 4.000 anos, tá certo? Claro, quanto mais rigoroso, quanto mais grave for o crime, mais rigorosa é a pena, tá certo? Então, esse é o chamado Código de Hammurabi, tá certo? Vamos lá, Wagner. Uma coisa que é interessante, claro que a gente fala de arte, mas também a gente fala das civilizações, tá certo? Um dos pontos muito interessantes da religião do povo da Mesopotâmia era a religião. Muito do que está no início da Bíblia judaico-cristã, aqueles 5 livros iniciais do Pentateuco, né? Muito daqueles livros, principalmente o Gênesis, são decorrentes de lendas que existiam naquela região. Por exemplo, o Gênesis, né, a origem, o Enki, que era um dos deuses deles, enfrenta Tiamat, que era uma outra personagem que existia lá, que assumiu, essa personagem Tiamat, assumiu a forma de um dragão. O Enki, que foi o deus criador, matou o dragão e fez com a parte superior do corpo dela, né? Era uma dragoa, o céu, e da metade inferior fez a terra. Então, a origem, né, do céu e da terra, segundo eles, foi assim, né? Depois disso, o Enki, ele criou todos os restos das coisas. E uma coisa que achei interessante, que eu estava fazendo quando eu fui fazer esse PowerPoint, que eu estava lendo algumas coisas, né? Eu estava vendo sobre o Jardim do Éden também, que é sobre a questão aí da religião, né? O primeiro homem e a primeira mulher viveram felizes durante muito tempo, explorando o Jardim do Éden que Deus havia criado. Agora, eu achei interessante que a palavra Éden é uma palavra em aramaico, que era a língua que, segundo consta, da época de Jesus Cristo, ele falava em aramaico. E Éden, em aramaico, quer dizer terra rica em água, né? Terra com muita água. Exatamente, essa região da Mesopotâmia, ela era muito abundante em água. Por isso que se desenvolveram uma série de povos ao redor dos 2 rios, né? Então, Éden quer dizer terra com muita água, terra rica em água. Então, a gente já vê do próprio nome como é que se originou essa lenda, ou essa história, ou essa não sei o quê, do Éden, né? Vamos em frente. Outra coisa é a lenda da criação. Aí a gente vê na figura número 1, a gente vê uma tábua, quer dizer, não é tábua, é uma argila cozida, né? Com escrita cuneiforme, que conta a história da criação do Adão e Eva. É o chamado o conto de Adapa. A gente vê aí na figura número 2 uma escultura, um relevo
da época, lá de trás, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, está mostrando exatamente o Deus Enki, o Deus Criador que está no céu, e ele está fazendo a criação. De um lado, a gente vê o que nós chamamos de Adão, do outro lado, Eva, a gente vê as aves, os peixes. Então, então a gente vê que aquilo que nós conhecemos com a nossa Bíblia, com a Bíblia atual, é, na realidade, um extrato das lendas ou das religiões daquele povo que morava lá. Outras esculturas, outros relevos, a gente pode ver na figura número 4 e número 5. Na figura número 4 é o Adão bíblico, na figura 3, perdão, é o Adão bíblico e o Adão sumério. O Adão era representado, conforme está na figura 4, a gente vê um camarada barbudo, é típico da pessoa da época lá, carregando peixes. E na figura número 5, a gente vê a criação de Eva, a Eva e os filhos. Então, a gente vê que essa questão do Adão e Eva veio desde aquele tempo. Quer dizer, o pessoal que saiu daquela região é que acabou fazendo a religião aqui nossa ocidental, a religião judaico-cristã. Vai em frente, Wagner. Ó, o conto de Utnapishtim é a lenda hebraica, desculpa, a lenda bíblica do dilúvio universal de Noé. Então, Noé, bom, ali certamente era uma região com muitas inundações. Certamente, quando chovia muito, aqueles rios enchiam demais, haviam muitas enchentes, e aí lá se criou a história do Noé, né? Que é esse Utnapishtim, isso na língua deles lá. Então, a gente vê aí, desde a figura número 1, com alguns relevos, a figura 2, a escrita em cuneiforme da história do Noé, do dilúvio universal. A gente vê na figura 4 e 5 o Noé, e na 5 o Noé com as esposas, e na figura 6 a gente vê o que seria a arca com que ele salvou parte da criação que tinha sido feita pelo Deus Enki deles, né? Então, você vê que tudo isso vem de lendas muito distantes, tá certo? Vamos em frente. Olha, o dilúvio universal, a lenda, como eu falei agora, né? É sobre o Noé, o sobrevivente do dilúvio, do épico Gilgamesh. Gilgamesh é um épico, assim como tem a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, eles escreveram um épico, um texto, né, do Gilgamesh, que era um herói deles lá, né? E nesse texto do Gilgamesh, eles contam a história do Utnapishtim, que era o tal do que seria para nós hoje o Noé. Eles contam os detalhes da construção do barco e do quanto e um quadro vívido dos efeitos do dilúvio. Outro símbolo que está na religião nossa aqui ocidental é a Torre de Babel. Eles faziam, era hábito deles, nós vamos ver isso daqui a pouco, construírem torres. E no alto da torre ficava um templo e eles colocavam a estátua de um deus. Ele ficava lá em cima para ficar, segundo eles, acreditavam, para ficar mais próximo ao céu, mais próximos ao Deus real. Então, eles faziam estátuas e colocavam essa estátua lá no alto da torre. E a questão da Torre de Babel, exatamente, ela acabou sendo gerada aí. Quem construiu as torres eram os povos que eram derrotados. Então, existiam batalhas, existiam guerras. Os escravos, o pessoal que era escravizado, eles eram colocados para construir essas torres. Evidentemente, cada povo, cada pessoa tinha lá a sua língua. Então, essa confusão da Torre de Babel, da confusão de línguas e de entendimento do que cada um falava, mais uma vez a gente vê que se gerou daí. Vai em frente, Wagner. Vai lá, Wagner. Aí. Olha aí. Uma das hipóteses do monoteísmo judaico-cristão nasceu exatamente do Abrão. O Abrão era um camarada que morava na cidade de Ur, né? A cidade de Ur é uma cidade próxima aonde deságua o Tigres e o Eufrates. E o Abrão, não sei exatamente a história, eu sei que ele saiu de lá
e se dirigiu para uma terra prometida, que era a terra de Canaã, tá certo? O Abrão, ele saiu com toda a família dele e saiu da cidade de Ur e foi lá para Canaã, né? E consta que o monoteísmo nasceu exatamente aí. Por quê? Os povos mesopotâmicos eram povos politeístas, mas cada família, ou seja, cada clã que morava na determinada cidade, eles escolhiam um dos deuses, daquele panteão de deuses, eles escolhiam um dos deuses para ser o deus daquela família. Quando Abrão saiu de Ur com a família, ele carregou consigo a crença naquele Deus que ele acreditava lá. E aí virou de uma série de deuses que o povo de lá acreditava, a família dele levou esse único Deus. E teria nascido aí exatamente o monoteísmo, ou seja, um Deus só. Então, isso se espalhou e vem até os dias de hoje. Também a gente teve o monoteísmo, que nasceu um pouco antes disso, nasceu nós já vimos isso no Egito. Existiu um faraó, o Akhenaton, também conhecido como o faraó herege, ele também acreditava em um único Deus. Mas a origem dos povos judaicos e depois cristãos, a religião, nasceu exatamente de Abrão saindo da cidade de Ur, e ele saiu levando o seu Deus, o Deus do seu clã, o Deus da sua família. Vai em frente, Wagner. Bom, uma das características da humanidade, aí está mostrado uma série de figuras, mostrando o que eles faziam. São desenhos e esculturas e relevos daquela época. Então, na número 1, a gente vê o pessoal na agricultura. Claro que, como as cidades ficavam perto dos rios, eram cidades onde a agricultura, os povos se fixaram porque a agricultura começou a vicejar lá. A figura número 2 mostra a caça e a pesca. Na figura número 3 também a agricultura. No 4, o pessoal fazendo oferenda nos templos. E outra coisa que é acreditada aos povos da Mesopotâmia é a invenção da roda. A roda nasceu exatamente na região da Mesopotâmia, com os povos de lá. Então, a gente vê uma escultura na figura número 5, a gente vê, tanto em cima como embaixo, a roda. Embaixo é um carro com rodas sendo puxado por cavalos. Então, a gente vê o tipo de civilização que eles tinham. Quer dizer, então, em muitas civilizações não existia ainda a roda, principalmente nessa época, nesse tempo, tá certo? E lá foi que foi criada, tá certo? Vamos em frente, Wagner. Bom, mais um. Aí. Como nós vimos, na Mesopotâmia, os povos de lá, a gente fala povos da Mesopotâmia, mas foram vários povos e várias etapas de desenvolvimento da civilização, da cultura e da arte. Então, é difícil a gente colocar uma arte como típica da Mesopotâmia. Na realidade, durante esses 3.000 anos, a arte deles variou muito. A gente vê, por exemplo, o relevo da figura número 1, totalmente diferente do relevo da figura número 2, que essa figura número 2 mostra o Assurbanipal, ele é mais recente. E no 3, a gente vê uma leoa aí sendo caçada, que está com a flecha atravessada. Então, ao longo de todos esses aproximadamente 30 séculos, a arte passou por diferentes civilizações e por diferentes estilos, tá certo? E a gente pode ver aí. Claro que eu não podia relacionar tudo, senão ia ficar até amanhã mostrando uma série de figuras diferentes, né? Mas só para a gente ter isso na cabeça. Vai lá, Wagner. Olha aí, os relevos, tá certo? A gente vê no número 1 o Enki, tá certo? Do Palácio do Rei de Sargão, touro com cabeça alada, touro alado, né?
com cabeça humana. Isso era muito frequente nas civilizações babilônicas mais recentes, tá certo? E também o leão alado. Então, eles colocavam muitos bichos com asas, ou seja, representavam tanto um animal da terra quanto um animal do céu. E muitas vezes eles colocavam o rosto dos reis, tá certo? Dos reis deles, do chefe deles, ou dos deuses deles, como é o caso aí que a gente vê nessas figuras. Vai para frente, Wagner, por favor. Outra coisa que eles tinham, mas sobrou pouco, evidentemente, em função do tempo decorrido, era a tapeçaria. Eles também faziam tapeçaria, né? Esse é o chamado estandarte de Ur, um tipo de uma tapeçaria, um tipo de uma bandeira do século 26 a.C., para vocês imaginarem. Então, se é 26 a.C., isso tem mais ou menos 4.500, 4.600 anos. É um painel de guerra. Então, ele mostra uma série de personagens que são soldados e são povos que foram vencidos. Uma coisa que a gente destaca, no caso, que são principalmente as poucas tapeçarias que foram encontradas, elas apresentavam temas de guerra, banquetes, inimigos vencidos, construção de templos. Uma coisa que é interessante é que as figuras maiores, eu coloquei aí com setas, se a gente olhar a primeira seta e a segunda no alto, a gente vê uma pessoa pequena e uma pessoa grande. Eles mostram a hierarquia. Se a pessoa é grande, é porque é o chefe. Se a pessoa é pequena, é porque é um escravo, é um soldado ou é um inimigo vencido. Normalmente, o inimigo vencido, eles mostravam deitado, né? Subjugado, absolutamente sem nenhuma condição. Se a gente olhar a figura de baixo, a gente vê um carro de guerra com as rodas, a gente, na segunda flecha, setinha, a gente vê um inimigo sendo atropelado por um cavalo e a gente vê exatamente isso. Sempre os inimigos estão em posição de derrota, ou seja, eles estão caindo ou caindo no chão. Essa era a típica representação dos inimigos do pessoal daquela região. Vai em frente, Wagner. Pintura. Também não sobrou muita pintura daquela época, não, porque depois de tanto tempo, tantas guerras, tantas batalhas, muita coisa foi destruída. E não só muita coisa foi destruída, e só abrindo um parênteses, na guerra do Iraque, dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, muitos vândalos aproveitaram e saquearam museus. E muitas das coisas que estavam em museus lá foram roubadas e certamente foram revendidas para pessoas aqui do Ocidente, né? Então, não muita coisa sobrou. Nesse caso, a gente vê pinturas. As figuras eram feitas sobre ladrilhos de cerâmica esmaltado ou sobre vasos de cerâmica. Então, era cerâmica ou ladrilhos onde eles faziam as pinturas, né? Restam poucos exemplos, como eu falei para vocês, das pinturas. As pinturas eram simples e com poucas cores. As poucas cores e não são muito vívidas as cores, não são muito fortes as cores. Talvez, pelo passar do tempo, que elas foram se esmaecendo. Mas as cores são meio que desbotadas, vamos dizer assim. E as figuras, da mesma maneira que as figuras da arte egípcia, eram figuras rígidas. E os rostos, normalmente, ou maior parte, né, eram mostrados de perfil. Então, pode ver todos esses desenhos, todas essas figuras dessas pinturas, todos os rostos estão mostrados de perfil, né? Os corpos também, a grande parte dos corpos estão mostrados de perfil, enquanto que na arte egípcia o rosto era de perfil e o corpo era de frente. Então, era uma das diferenças entre a arte mesopotâmica e a arte egípcia. Mais uma vez, aí na figura número 4, a gente vê um inimigo embaixo de um cavalo, sendo atropelado, já totalmente derrotado, e ele está embaixo do cavalo, dos cavalos que estão tracionando esse carro de guerra, e o carro de guerra, evidentemente, já com as rodas daquela época. Vamos em frente. Escultura, né? Bom, também a escultura foi evoluindo com o longo do tempo. Eu mostro algumas figuras de escultura. No caso, aí, escultura acadiana, da civilização de Akkad, né, que era uma das cidades de lá, né? Então, a gente vê aí, na figura número 1 e número 2,
como as figuras são colocadas de uma maneira muito rígida, né? Eram representados principalmente os reis, deuses e funcionários de alto grau. Mas a gente pode perceber, principalmente nas figuras número 1 e número 2, a falta de movimento, ou seja, a rigidez com que eram representadas essas figuras, né? E as figuras normalmente eram representadas em pé ou sentadas, tá? Vamos em frente, Wagner. Olha, mais uma vez escultura. A gente já viu em pintura, né? O leão alado com cabeça de homem. Esse é um touro alado com cabeça de homem. Essa cabeça consta que era de Assurbanipal, um dos reis daquela região. A gente vê aí uma leoa, que é aproximadamente de 3.000 a.C., um personagem, como eu disse para vocês, eles eram ou sentados ou em pé. Tem um personagem sentado de 2.100 a.C., tem o Assurbanipal em pé, outros personagens embaixo sentados e um em pé, tá certo? Então, era esse, de uma maneira geral, repito, variando com o tempo, mas de uma maneira geral eram os tipos de esculturas desses povos da Mesopotâmia. Vamos lá, Fábio. Arquitetura, né? Então, é interessante a arquitetura deles, porque aquela região, como é uma região que ficava, como já falei 10 vezes, ficava entre rios, é uma região com muita água e muita terra, portanto, muito barro, mas também tinha pouca pedra. Então, grande parte das construções daquela região era feita com tijolos de barro que depois eram cozidos. A maior parte das vezes o cozimento dos tijolos era feita no sol. Algumas vezes era feito no fogo, mas a maior parte da cura do tijolo era feita no sol. E a maior parte das construções eram feitas de barro. Por isso, nem tudo, até pelo contrário, a minoria das construções é que resistiram ao longo de tanto tempo, né? É interessante verificar nessa figura número 1 como eles faziam os arcos. Os romanos inventaram o arco, né? Tanto que o arco, em termos de construção, a gente chama de arco romano. Mas dá uma olhada na figura número 1, como que eles faziam o arco. Eles colocavam 2 paredes verticais, eles enchiam essas 2 paredes verticais com alguma coisa, tá certo? Pedra, enfim, algum elemento mais rígido, e depois, em cima disso, eles colocavam mais tijolos e depois eles removiam a parte interna, de tal maneira que se faziam uma construção em arco, né? Mas não era aquele arco romano que era feito em forma de cunha, que ele era autossustentável sem que se pusesse nada embaixo para construir, né? A gente vê aí nas figuras 3 e 4 a cidade de Uruk, aquela que eu falei para vocês, que é uma das cidades mais velhas do mundo, né? Perdendo lá para Jericó, né? Então, como seria a cidade de Uruk, né? Com as suas muralhas, porque eles tinham inimigos, portanto, eles tinham muralhas, e como que é Uruk vista hoje, quer dizer, está bastante destruída. Primeiro, pelo material com que ela foi feita, e também pelo tempo decorrido desde a sua construção. Vamos em frente, Wagner. Olha, seguindo aí na arquitetura, uma das coisas típicas dele era a arquitetura pública, foi uma das áreas mais desenvolvidas, quer dizer, era a arquitetura pública, ou seja, onde muitas pessoas podiam participar e usufruir do prédio construído, prédios, edifícios, torres, parecida com essas que eles construíram na Terra, né? A gente vê na parte inferior, na figura inferior, o chamado zigurate, que era o torre de vários andares. Foi a construção característica das cidades, né? Das cidades e estados lá da Mesopotâmia. As construções, como eu falei para vocês, eles usavam argila, ladrilhos e tijolos. Vamos em frente, vai. Vai. Essas são figuras, né?
representativa, claro que não são fotos, são figuras, né? Representativa das torres, né? Entre aspas, a Torre de Babel era um exemplo, né? Ela tinha a parte de baixo que era o armazém, normalmente eram administradas pelos sacerdotes. Elas, na parte inferior, normalmente tinham armazéns onde eram guardados os cereais que eles haviam plantado durante o tempo, né? E elas eram feitas por terraços. E esses terraços, muitas vezes, eles plantavam árvores, colocavam plantas diversas. Os tais jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Eles eram edifícios muito bonitos, tá certo? E, como eu disse, o Jardim Suspenso da Babilônia passou a ser foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Na parte de baixo, a gente vê como seria a construção de uma torre, tanto na figura do lado direito, quanto na figura do lado esquerdo. Tá? Pouca coisa. Hoje, a gente encontra um monte de tijolos, não tem, evidentemente, a mesma beleza que tinha na época da sua construção. Vamos em frente, Wagner. Joias. Eles usavam evidentemente, naquela época não existia ainda o ferro, tá certo? As joias eram feitas em ouro e prata, e eles começaram a usar também o bronze, né? Então, esse é um tesouro funerário, ou seja, que foi encontrado num túmulo, encontrado num cemitério na cidade de Ur. Então, a gente vê aí um capacete, que seria um capacete de ouro, um broche e um outro capacete, que eu acho que parece ser de prata, né? E mais um enfeite, um pingente com a cabeça de touro, tá? Então, essas eram as joias básicas que eram usadas nessas cidades dessa região, né? Essas joias realmente foram encontradas. Então, a gente tem uma ideia de como eram as joias daquela época, daquela região. Vamos lá. Bom, então isso foi uma rápida visão de como era a cultura, como era a arte, né, da região da Mesopotâmia. Como eu disse para vocês, é uma civilização que durou 3.000 anos. Então, para vocês imaginarem que 3.000 anos existiu uma série de evoluções em tudo, desde quando eles começaram até a hora que desapareceu a civilização deles, tá certo? Ou, não é que desapareceu, declinou a civilização deles. Outra coisa que nós ficamos de falar para se fazer aquela sequência do roteiro do livro de arte que eu havia citado no começo é a cultura micênica. A gente tem que lembrar que a cultura micênica é muito parecida com a cultura cretense, que também já foi apresentada aqui para nossa colega, tá certo? Então, cultura micênica, Micenas era uma cidade da Grécia, tá certo? Por exemplo, quando teve a Guerra de Troia deve ter acontecido, se é que aconteceu, por volta de 1200, 1300 antes de Cristo, tá certo? Quem comandou os gregos não é que eles eram, como hoje é um país. A Grécia, naquela época, era a somatória de uma série de cidades. Uma das cidades daquela época chamava-se Micenas. O rei daquela cidade era o rei conhecido como Agamenon, que era irmão do Menelau, cuja mulher foi raptada e foi levada por pares lá para a cidade de Troia. E aí começou a guerra entre os micênicos, pessoal da Grécia, as várias cidades da Grécia, contra a cidade de Troia. Aí a gente vê, nessa figura, a gente vê um relevo micênico exatamente mostrando o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é uma figura da Ilíada, que foi aquela epopeia escrita pelo Homero. Como vocês estão vendo, a gente podia falar muita coisa, a gente está simplificando devido ao horário, a quantidade de tempo disponível. Mas é um negócio muito bacana. Então, hoje, quando a gente lê a Ilíada, quando a gente lê a Odisseia, parece que é uma coisa que foi criada do nada. Na realidade, tanto a Ilíada como a Odisseia, teoricamente escritas por um poeta
grego chamado Homero, por volta do ano 800 a.C., ou seja, 400, teoricamente 400 anos depois dos acontecimentos terem ocorrido, né? Que mostra exatamente essa cultura micênica da época, né? Essa união dos gregos, e nós vamos ver por que eles acabaram saindo da região onde eles moravam. Vamos para frente, Wagner. Então, olha aí, esse mapa mostra mais ou menos a Grécia micênica. Então, aí estão representadas as principais cidades. Com a seta, eu mostrei a cidade de Micenas, por isso, era uma das principais cidades, né? Por isso que passou-se a chamar de civilização micênica. Mas existe a cidade de Tirinto, a própria cidade de Atenas, Tebas. Tebas também foi o nome de uma cidade do Egito, né? Mas Tebas originalmente estava lá no que hoje é a Grécia. Então, a gente teve uma série de cidades, essa série de cidades, inclusive nessa ilha aqui embaixo, que é a ilha de Creta, a cidade de Knossos, teoricamente, se confunde muito a civilização cretense da ilha de Creta com a civilização micênica. No alto, à direita, a gente vê Troia. Foi exatamente uma coligação de uma série de cidades micênicas, elas se juntaram e foram guerrear contra a cidade de Troia. Teoricamente, essa guerra durou 10 anos e culminou com a vitória dos gregos em cima dos troianos, tá certo? Bom, então esse mapa, só para resumir, mostra as principais cidades micênicas da Grécia daquela época. Vamos em frente. Arquitetura micênica. Ela se caracterizou pelo megaron, que era a sala central do palácio. Megaron. Mega a gente já sabe que é grande, né? E ron deve ser sala. A arquitetura micênica possui um forte sentido militar, porque todas as cidades micênicas elas eram fortemente cercadas por muralhas muito grandes e muito fortes, constituída por pedras enormes. Então, era uma arquitetura que a gente pode chamar de uma arquitetura militar, né? Tinha muitas fortalezas rodeadas de muralhas. O palácio micênico, de uma maneira geral, ele se dividia em 3 áreas. Um pórtico com 2 colunas que levava à antecâmara, que antecedia a grande sala da audiência, o tal megaron. Para quem leu a Odisseia, lembra-se que na última parte da Odisseia, o Ulisses chega na casa dele, encontra com a Penélope, e ele encontra uma festa no megaron da casa dele, e ele combate todos os pretendentes da Penélope, teoricamente mata todos os pretendentes da Penélope. E exatamente essa sala era o megaron, que era típico da construção micênica. Ao redor dos palácios, no interior da cidadela e também ao lado de fora, junto às muralhas, eram construídas várias casas de planta retangular e de diversos cômodos. Então, é engraçado que a muralha não tanto protegia a cidade, a muralha mais protegia o palácio e as habitações do pessoal mais nobre. O resto, que se viesse algum inimigo, tá certo? Mas era típico, a muralha ser ao redor do Palácio Central e da morada das pessoas que governavam a cidade. Vamos em frente. Olha aí, esse é um desenho com uma pintura decorativa, era a reconstrução do que seria o megaron do Palácio de Nestor. Nestor também foi um dos participantes da Guerra de Troia, né? Então, nas paredes era uma sala enorme, onde se faziam as refeições, os banquetes, onde se reuniam as pessoas, e essas salas enormes era a sala de convivência dos palácios em geral, né? Então, essa era uma reconstrução típica, evidentemente não é uma foto, tá? Vamos para frente, Wagner. Esse aí já é o palácio, as fortificações circundantes na cidade de Tirinto. Como eu falei para vocês, a gente repara aí que as muralhas
elas protegem praticamente o palácio e algumas casas ali dos nobres. O resto morava fora, tá certo? Tirinto foi uma cidade muito famosa, encontrou-se um tesouro daquela época muito interessante que tem em um museu, que quem visita a Grécia e vai visitar a ilha, vai visitar Tirinto, ele pode ver os tesouros dessa época que foram encontrados lá, nessa cidade. Vamos lá. Olha aí, mais uma vez, né? Essa aí mostrando a cidade de Micenas e seu governo. Só para a gente lembrar, isso a gente aprendeu na época do ginásio, que a aristocracia, quer dizer, governo dos melhores. A democracia veio bem depois, né? Lá eles tinham a aristocracia, que significa governo dos melhores. Então, as pessoas melhores, as pessoas mais importantes, as pessoas de mais força e mais poder financeiro é que governavam as cidades, tá certo? É o caso típico aí dessa cidade de Micenas. A gente vê aí na figura do alto a reconstituição da cidade de Micenas. E embaixo... Roberto, Oi, fala aí. tá certo. A aristocracia é o governo dos melhores. Existem exceções. Como toda regra, existem exceções, viu, Ari? Desculpe aí. O Wagner, volta na anterior. Então, a gente vê na parte de baixo as ruínas da cidade de Micenas. Então, lá de cima é como ela seria. E na parte de baixo, como ela é hoje, né? Toda destruída. E a gente vê também, ainda existe hoje, quem for lá pode ver uma das portas de entrada da cidade de Micenas. Essa porta de entrada, nós vamos ver daqui a pouco, viu, Ari? Ela é colocada em cima 2 leões. Ela é conhecida como a Porta dos Leões de Micenas. Vamos para a próxima, Wagner. Olha aí. Engraçado que essas muralhas, elas eram como que duplas, e existia uma galeria. Então, as pessoas podiam se deslocar ao longo da muralha, eles estavam protegidos através dessas galerias. A gente vê na figura no alto a chamada, como eu falei para vocês, a Porta dos Leões da cidade de Micenas. Quem está sendo fotografado aí é o Schliemann, que foi o arqueólogo que desenterrou essa cidade, tá certo? O Schliemann desenterrou, foi um arqueólogo que desenterrou a cidade de Micenas e também desenterrou a cidade de Troia. Troia foi encontrada exatamente por esse arqueólogo. Como eu havia dito para vocês, as muralhas eram muralhas muito grandes, feitas de pedras enormes, tá certo? Então, a gente vê aí na figura embaixo como era um exemplo das muralhas de Micenas. E na parte inferior à direita, a gente vê a Porta dos Leões, tá certo? Exatamente chama-se Porta dos Leões porque tem esculpido em relevo os leões. Vai em frente, Wagner. Pintura decorativa de Micenas. Repara como ela é muito parecida com a pintura que foi mostrada da civilização cretense. Muito parecida. As paredes dos palácios micênicos eram recobertas por figuras decorativas pintadas com cores vivas. Claro, aí elas estão meio esmaecidas, exatamente por causa do tempo. Mas se a gente olhar essas figuras e olhar as figuras que foram encontradas na cidade de Knossos, em Creta, são muito parecidas, são praticamente iguais. Então, realmente, a civilização cretense e a civilização micênica é muito parecida, elas se confundem. Vamos para o próximo. Afrescos, né? Aquela pintura feita ainda em cima de uma massa ainda fresca, né? Não seca, né? Então, ela mostra aí 2 mulheres em uma carruagem. O Palácio Micênico de Tirinto, que era praticamente de 1300 a 1200 a.C., que foi exatamente na época em que teria ocorrido a Guerra de Troia. Exatamente dessa época, né? Então, a gente vê as pinturas tais quais foram encontradas e estão hoje. Vamos para o próximo. Escultura. Então, além da pintura, existiam as esculturas.
A gente vê na figura número 1 uma estela. Estelas são decorações feitas em placas de, sei lá, pode ser qualquer tipo de pedra, né? Desde que ela possa ser esculpida, né? Então, essa estela da figura número 1, não sei se é de mármore, eu realmente não sei. Essa estela com espirais e cenas de caça. Ela é de Micenas, de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. A gente vê também outras figuras. A figura número 2 é uma cabeça de mulher, a 3 e a 4 são ídolos que foram esculpidos em marfim, né? E também a figura número 5 mostra umas mulheres com os filhos, também esculpidas em marfim. Por próximo. Olha aí, a cerâmica, né? Eles se desenvolveram bastante na cerâmica. Então, a gente vê aí figuras, a cabeça de um touro, né? Existem pinturas tanto nessa cabeça do touro quanto nos vasos. Mais uma vez, a figura do touro, como foi mostrado por nossa amiga Magaldi, né? A figura do touro era muito usada, muito encontrada também em Creta, né? Que vinha daí o Minotauro, né? Era o homem com cabeça de touro, né? Então a gente vê aí como era basicamente essa cerâmica da civilização micênica. Vamos para o próximo. Eu achei interessante isso daí, ó. A cerâmica e estatuetas feitas em terracota, o pessoal conhece por estátuas de cerâmica em Fi e Psi. Dá uma olhada, as letras gregas, o Fi e o Psi. A gente vê nas figuras número 1, 2 e 3, figuras que parecem o Psi, por isso que elas foram chamadas de estátuas de terracota Psi. Né? E a gente vê, por exemplo, na figura número 4, duas estatuetas, uma em formato de Fi e a outra em formato de Psi. Né? Então, é interessante, eu achei interessante mostrar aí. Não sei se eles faziam de propósito para significar essas letras, mas, enfim, o formato lembra essas duas letras do alfabeto grego. Vamos para frente, Wagner. Roberto, Oba! Roberto. Fala, Tuta. Até hoje, essa letra psi tem a ver, é uma abreviatura de psicologia. Eu sei disso. Eu sei que você é psicóloga, você levantou bem a tua profissão. Eu tenho uma filha também que é psicóloga. Eu vou dar uma estatueta dessa para ela. Tá certo. E para você outra também. Tá bom. Não, eu sei. O psi é de psicólogo, né? Eu sei disso. E o FI é filosofia. Isso o FI eu não sabia. FI eu já não sabia. O FI, para mim, era raio, né? Como a gente estuda a engenharia, o FI já era usado para outra coisa. Mas, enfim, é verdade, pode ser sim, filosofia. Vamos lá. Então, como está dizendo, os cálices, né? Pouco antes de 1300 a.C., os micênicos eles aperfeiçoaram os métodos de cozimento da cerâmica. E esse aperfeiçoamento ele possibilitou a criação de formas inéditas. A gente vê como são esbeltos esses cálices, né? Então, um dos formatos mais difundidos foi as taças de pé alto e corpo bojudo. Então, quando se encontram nas ruínas de antigamente, lá nessa região, são cálices que a gente já pode datar mais ou menos que aquela civilização é de cerca de 1300 a.C., tá? Ou seja, cerca de 3.300 anos atrás. Vamos mais um, Wagner. As joias, né? Principalmente elas eram feitas em ouro e prata. A gente vê aí uma caneca, um copo, né? Enfim, os vários formatos de joias. Como eu disse, a maioria era feita de ouro ou prata, tá certo? A gente vê na 5 um colar, na 6 um pingente, na 3 um formato com duas, não sei se são águias ou, enfim, um tipo parecido com águia, tá? Então, esse era mais ou menos o formato e os materiais que eram usados para as joias. Vamos, mais um, Wagner.
Esse aí, ó, o tesouro de Egina. Egina é uma... Não é Regina, é Egina. É uma ilha que fica ali na Grécia, né? Ela faz parte da Grécia, né? Fica ali no meio do Mar Egeu, né? Então, ali foram encontrados, numa cidade lá em Egina, foi encontrado um tesouro. E na figura número 2, que não está nem numerada, mas deveria estar numerada, mostra parte do tesouro que foi encontrado lá. E embaixo, brincos e broches que foram encontrados nessas joias do tesouro de Egina. Vamos para frente, Wagner. Essa aí, como eu disse para vocês, o Agamenon, né, era o rei de Micenas, que teoricamente teria conduzido os gregos, teria comandado os gregos contra os troianos, tá certo? E foi encontrado num túmulo lá, né? Foi encontrado em cima de uma pessoa morta, uma máscara dourada. E essa máscara, ela é uma obra que marcou esse período. Foi uma máscara funerária que ela ficou conhecida como sendo a do rei Agamenon. Não era do rei Agamenon, mas ficou como se fosse a do rei Agamenon da Ilíada, né? Que ele liderou, como eu disse para vocês, que ele liderou os gregos na Guerra de Troia. Na verdade, trata-se de um soberano que não se sabe exatamente o nome, mas era lá da cidade de Micenas. Então, eles colocavam essa máscara dourada sobre o rosto da pessoa que tinha falecido. Evidentemente, essas máscaras douradas eram usadas para pessoas que tinham um certo status e uma certa possibilidade financeira, né? Vamos lá, Wagner. Armamentos. Como eu disse para vocês, evidentemente eles não conheciam ainda o ferro nessa época. Então a gente vê aí na figura número 1 um guerreiro usando um elmo de presas de javari. Presas de javari foi onde foi esculpida essa figura. A gente vê uma armadura em bronze de aproximadamente 1400 a.C. Na figura número 3 é como era feita por partes, né, para possibilitar o movimento do guerreiro. A gente vê isso na figura número 3 e número 4. Foram encontradas muitas espadas de bronze, né? E a gente vê na figura número 5, 6. E na 7 também como era um elmo, mas esse elmo foi esculpido também numa presa de javali. Era como se fosse um elmo, evidentemente era em tamanho menor. Mais uma, Wagner. Aquele que eu falei para vocês, o arqueólogo que desenterrou, que descobriu as cidades de Micenas e de Troia, era o Heinrich Schliemann, né? Esse cara era um fanático pelo Homero, pela Ilíada, pela Odisseia, e ele não tinha nada, ele não era cientista, era um camarada que era bem abonado em dinheiro, e ele saiu e foi procurar as cidades do Homero, né? Principalmente, no caso, a cidade de Micenas, e a gente vê na figura número 1 ele pousando em cima da Porta dos Leões. A gente vê que a parte de cima da Porta dos Leões exatamente mostra essa escultura de 2 leões, né? E embaixo, a figura número 3 mostra a cidade o que foi encontrado, os restos da cidade de Troia. Então, ele leva, vamos dizer, a honra de ter descoberto 2 cidades famosíssimas da Ilíada, né? Que era tanto Micenas quanto a cidade de Troia. Na figura número 4, a gente vê a Sofia Schliemann, que é a mulher do Heinrich, com alguma das joias que foram encontradas nas ruínas da cidade de Troia. Então, ele pegou, naquela época podia, e enfeitou a mulher dele com aquelas joias que ele encontrou. Teoricamente, ficaram com ele, mas depois ele acabou doando para um museu que eu não sei bem se é o Museu de Berlim, lá da Alemanha. Então, lá encontra-se muitas coisas, ainda hoje se encontram muitas coisas, não sei se essas especificamente, das joias e dos tesouros que foram encontrados, tanto em Micenas quanto Troia. Mais um, Wagner. Tumba ou tesouro de Atreu. Era engraçado como o pessoal, esse tipo de construção era chamado o tesouro de Atreu, foi
também era um personagem da Ilíada, né? E mostra como teria sido o túmulo dele, né? Como era a construção. A tumba era construído um prédio com essa forma meio ovalada, e depois de construído o prédio, ele era recoberto por camadas de terra. Então, essa era uma construção típica desse pessoal da cultura micênica. A gente vai ver na figura que vem no próximo, Wagner, como que é, a gente vai ver melhor como é que é. Vai lá, Wagner. Então, olha, tumba ou tesouro de Atreu. A gente vê uma entrada da tumba de Atreu nas figuras 1 e 4, e nas outras figuras a gente vê como é dentro. Então, hoje, pode-se fazer essa visita. Quem for na Grécia, né, na cidade de Micenas, ele consegue entrar. Então, é um grande domo, né? E no interior dele, teoricamente, teria sido enterrado o Atreu e teria sido encontrado o tesouro que teria sido enterrado com ele. Mas a gente percebe pelas figuras 1 e 2 que sobre esse domo o pessoal colocava uma série de camadas de terra. E isso ficava, então, essa construção ficava enterrada, tá certo? Quer dizer, ficava com a porta aberta, mas ela ficava sobre a terra, tá? E esse tipo de arquitetura, o pessoal, os micênicos, por onde eles viajavam, eles acabaram difundindo esse tipo de construção, evidentemente em tamanhos menores. Vai em frente, Wagner. Então, ó, Micenas, eu coloquei aí cultura de exportação, porque os micênicos, como nós já vimos no mapa lá que nós vimos antes, eles ficavam aí na Grécia e nas ilhas circunvizinhas à parte continental da Grécia. Acontece que os povos vindo do norte e da Ásia e do norte da Grécia, eles foram invadindo o que era essa península grega, e o pessoal lá que era muito chegado ao mar, eles fugiram, eles saíram das cidades deles e foram atacar outras cidades. Eles foram para o Egito, que a gente sabe que quando nós falamos alguma coisa sobre o Egito, né, nós falamos da invasão dos chamados povos do mar. Esses povos do mar nada mais eram do que os povos da cultura micênica, que eles saíram de lá e foram colonizar, foram invadir outras regiões, porque a terra onde eles moravam estava sendo invadida por povos que vinham do norte e da Ásia, né? Então, a gente vê aí que é interessante que o pessoal daí, eles colonizaram, eles saíram e foram colonizar todo o sul da Itália, principalmente essa parte do Salto e da Ponta da Bota, a ilha de Sicília, e eles chegaram até a ilha da Sardenha, né? Na ilha de Sardenha se encontra ainda hoje, quem for lá na Sardenha, além de visitar a cidade de Cagliari, além de comer bem, né? Pode ver restos da civilização micênica que eles fizeram desde aquela época. Vamos para frente, Wagner. Olha aí, a expansão da cultura micênica. Repara, esse nurag sardo. O sardo que é da região da Sardenha, né? Na Sardenha existem construções muito parecidas, né, com as construções que foram encontradas em Micenas e naquela região da Grécia. Então, isso mostra a expansão dos povos. Os povos, à medida que eles saíram da Grécia, que eles eram expulsos da Grécia, eles foram fundando colônias. Por exemplo, eles fundaram colônias no sul da Itália, na região do Salto da Bota, tem uma cidade chamada Alberobello, que mostra umas casas, igual essas casas estão representadas nas figuras número 3 e 4. Na figura número 1 são casas que estão na Sardenha, né? Mas então você vê, é uma cultura realmente de exportação. Vamos mais um para frente, Wagner. Acabou? Acabou. Então, acabou. Olha, até que eu fui bastante pontual, tá certo? Eu agradeço a paciência de todos vocês e foi só para dar uma amostra, né, daquilo que nós já tínhamos visto. Quem está no grupo desde o começo, né, nós já tínhamos discutido. Claro que tínhamos conversado e discutido sobre esse tema
de uma maneira muito mais light, foi muito mais rápida. Quando alguém quiser assistir, se alguém quiser assistir, mas aí mais para frente. Novamente, agradeço a paciência, até que eu não demorei muito, procurei mais ou menos manter o horário. Muito obrigado para vocês. Como sempre, Valeu. excelente. Como sempre, muito boa, Roberto. Muito bom. Obrigado, Tuta. Excelente. Você que Muito bom. Eu quero agradecer. Parabéns, a Tuta. Roberto. Excelente. Obrigado. Eu quero agradecer a Tuta Muito quando bom, você obrigada, apresentou obrigada. a civilização cretense, foi maravilhosa. E realmente, quando eu estava fazendo esses slides, eu me lembrava de você, porque praticamente as civilizações se confundem, né? É isso aí. Muito bom, Roberto. E obrigado Parabéns. pelo FI e pelo PSI também, hein? Muito bom. Vai ter Q&A. Como é que é, Antônio? Vai ter Q&A. Vai. Vai Muito ter bom. Q&A. O que é isso? Eu não sei o que você está falando, cara. Wagner, Oi. explica para ele o que é Q&A. Perguntas e respostas. Pergunta e resposta ali. Isso, Mas obrigado. pode perguntar qualquer coisa, eu respondo agora, sem medo de ser feliz, Ari. Pode fazer pergunta, eu quero só pergunta difícil, hein? Eu queria saber Hum. a época dessas civilizações mesopotâmica e micênica em relação à civilização egípcia. E eu vou dizer por quê. Eu li em algum lugar que foram os egípcios que inventaram a escrita. Eu queria saber se era semelhante, se não era, se essa civilização era anterior. Não. Antes disso, os sumérios fizeram a escrita. A escrita primeira, exatamente como está dizendo a Tuta, a primeira escrita foi o pessoal da Mesopotâmia, foram os sumérios. E uma coisa que é engraçado, numa cidade do Egito, na cidade de Amarna, especificamente na cidade de Tel El Amarna, Tel quer dizer montanha, colina. Eu conheço muito de egípcio, então eu falo um pouco em egípcio. Então, em Tel El Amarna, foi encontrada um arquivo de cartas que o faraó Amenófis IV recebia de cidades que vinham lá de Canaã, daquela região da Palestina. E a correspondência tanto do faraó para o pessoal que morava lá e do pessoal que morava lá para o faraó, a correspondência era feita em escrita cuneiforme. Ou seja, a escrita cuneiforme era como se fosse o inglês de hoje. Era a língua com que o pessoal se tratava internacionalmente, tá certo? Mas voltando especificamente àquilo que você perguntou, Ari, não, a escrita cuneiforme é totalmente diferente da escrita hieroglífica. Por sinal, modéstia à parte, a modéstia me impede de falar mais, mas um dia posso apresentar alguma coisa sobre escrita hieroglífica, que eu escrevo um pouquinho em hieróglifos, tá certo? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas e a época da civilização elas foram micênica e egípcia? Elas eram a mesma época ou uma era antes e a outra depois? Não. Primeiro começou a civilização mesopotâmica. A micênica veio um pouquinho depois, mas não muito depois. Então vamos dizer. E a egípcia? A egípcia, ela começou, mas começou de uma forma muito incipiente, mais ou menos 3.000 a.C., quando a outra teria começado 3.500 a.C., tá certo? Então, teoricamente, as coisas que se encontraram em achados arqueológicos da Mesopotâmia são mais antigos do que os achados arqueológicos encontrados no Egito. Tá? Mas elas conviveram, tá certo? Houve muito tempo em que ambas as civilizações coexistiam. Obrigado. Nada. Não, eu quero pergunta difícil, viu, Ari? Por favor, essa foi muito fácil, cara. Muito bom. Valeu. Mais alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta difícil para você, Roberto. Pode fazer. Como é que você convive com o Ari? Olha, o Ari é um amigo do peito. Por isso que eu brinco com ele, porque eu jamais brincaria com uma pessoa que não é minha amiga. Então,
O Ari, eu gosto muito dele. É que o Ari é chato, viu? O Ari é muito chato. Agora, mas eu considero meu amigo. Nós já brigamos há mais de 50 anos. 55 anos. 55 anos atrás. Isso aí. Exatamente. Mas mesmo assim a gente continua amigo. Eu gosto do Ari. Ele é chato, mas é um chato amigo. Na época eu era egípcio e o Roberto era mesopotâmico. Exatamente. Ele saiu no pau. Tá bom, pessoal. É isso aí. Essa foi fácil. Mais alguma coisa? Mais uma pergunta? Olha, semana que vem, feriado, carnaval, e não vamos ter nenhuma apresentação. Na outra semana, é o Ari que vai fazer a apresentação sobre a genealogia da moral. Você quer dar uma breve comentada ou falar sobre... Na verdade, eu tinha pedido para um amigo meu fazer essa apresentação, mas houve um certo desentendimento. Eu não sei por que as pessoas se desentendem comigo. Eu sou um cara da paz. É coincidência, viu? Não dá para entender, né, Ari? Mas eu andei estudando o Nietzsche. A apresentação não vai ser mais da genealogia da moral, vai ser introdução ao pensamento de Nietzsche. E como eu não entendo muito de Nietzsche, eu estou preparando a apresentação com o ChatGPT, que o ChatGPT conhece muito do Nietzsche, né? Ô, Wagner, Oi. Eu queria fazer uma pergunta. O Newton Fontes é o Newton Gazeta? É. Gazeta. Ele se esconde, ele não aparece aí. De velhos tempos. Um prazer em ver o Newton aí. Ele vai fazer aquela apresentação sobre as excursões que ele faz de bicicleta, não é, Wagner? É isso aí. Tá bom, então estamos aguardando. Tá bom, pessoal, novamente, muito obrigado. Desculpa eu ser chato, mas é que eu perto do Ari, eu não resisto. Ok, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu, até daqui 2 semanas, tá bom? Muito bom. Um abraço. Muito obrigado. Muito bom, Olha, o Roberto. pessoal que entrou mais recente, eu posso aí mandar depois alguns vídeos passados, tá? Mas é só falar aí, dar um toque, eu encaminho. Abração. Tchau. Abraço para todos. Abraço a todos vocês. Fala ali. Não, eu acho que não precisa mandar os vídeos, porque tem uma forma do pessoal entrar no canal do YouTube e ter acesso a todos que estão lá. Mas tem como fazer isso, Ari? Porque Claro. o vídeo é só com o link, não é? Ô, Wagner, você não entende nada de YouTube, Não, hein? eu não entendo nada de tudo. Não O falo. Ari, será que falar a nisso, gente podia fazer uma lista dos links, você podia né? dar uma dica, porque Olha, a gente... um de cada vez. O Wagner entende em mobilização urbana. Isso. Não entendo nada de YouTube. Acho que a gente podia fazer uma lista dos links, né? E Ari, vamos fazer uma coisa. Você explica como é que faz para indicar para as pessoas, tá bom? Tá bom. Eu vou ter que descobrir como é que faz, mas eu... Tá bom. Quem é o canal, Ari? É seu? Como é que é? O canal do YouTube é seu? Não, do Wagner. É do Wagner? Mas É nosso. É nosso. Eu sou acionista também. Não, eu sei. Ô, Wagner, pede para o Quem Neto... Quem está gerindo esse canal é o Ari, mas eu também posso entrar e tal. Enfim. Não, mas se você puser canal do Ari ou canal do Wagner, como Miro Martins... O canal aí é chamado Arte do Encontro. Então, se eu puser o canal Arte do Encontro, não aparece? Ah, deve aparecer. Em cada vídeo que você assiste, você pode clicar lá e entrar no canal. Entendeu? Não, você estando no canal, você pode acionar qualquer vídeo, é isso? Na hora que você assiste qualquer vídeo que a gente manda, você clica no lugar que está escrito Arte do Encontro, tal, você entra no canal. E aí você pode assistir outro vídeo. Pode se inscrever
isso E que eu aí vou- acho que recebe notificação. se- Eu vou dar uma deve ser. olhada nisso. É interessante isso. Vamos fazer isso, para todo mundo olhar todos os Ari, vídeos que tem dá uma lá. estudada, Ótima vê ideia. como é que é. Daí a gente manda Vamos olhar. Isso. uma Vou receita. fazer isso. Tá bom, falou. Legal. Tchau, Ô, gente. Wagner. Falou. Um abraço, bom carnaval a todos. Muito obrigada, muito bom. Tchau. Até mais. Juízo, Abração. hein? Juízo, hein? Camisinha, tá? Tchau, boa Tchau, noite. gente. Até mais. Tchau.